Meus queridos irmãos, confiando no Espírito Santo que está no nosso meio, que habita em nós, no nosso coração, para a glória de Deus Pai, para a glória do Senhor Jesus Cristo, seu bendito Filho, para o bem, edificação da igreja, nós vamos abrir o Santo Livro do Senhor. Em Hebreus, capítulo 11, nós estamos fazendo exposição deste longo capítulo, tão rico, tão maravilhoso. Estamos estudando a galeria dos justos que deixaram um testemunho de fé. Nós vamos iniciar nossa leitura no verso número 32 e vamos até o versículo de número 34. Hebreus 11, dos versos 32 a 34, apenas 2 versos. Hebreus 11, começando no verso 32. Ouçamos a leitura da palavra do Senhor. Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Até o verso de número 34. Vamos orar. Ó Senhor, humildemente buscamos a Tua face nesse dia do Senhor, culto vespertino. Viemos aqui, Senhor, para prestar o culto que é devido ao Senhor. Reconhecemos nossa indignidade, que somos indignos de estarmos aqui, de proferirmos o Teu nome, de recebermos qualquer coisa do Senhor. Somos pecadores, em nós não habita bem algum. O bem que queremos fazer não fazemos, o mal que não queremos, esse fazemos. Ah, Senhor, somos homens de lábios impuros, habitamos no meio de um povo de impuros lábios, no meio desta geração incrédula, perversa, que tem profanado, desprezado o Teu nome. Ah, Senhor Deus, não temos nenhuma pretensão de qualquer mérito, de receber qualquer coisa do Senhor. Pelo contrário, juízo, condenação, que o Senhor vire o rosto e nem nos abençoe. É isso que merecemos. Mas, Senhor, nos humilhamos, reconhecemos nosso pecado, Senhor, e clamamos: tem compaixão, tem misericórdia. Pelo sangue remidor do Teu bendito Filho, nosso Senhor e Salvador, o único mediador, Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, que na plenitude dos tempos se manifestou. Oh, gloriosa encarnação, Deus Santo, infinito, poderoso, glorioso, segunda pessoa da Trindade, Criador, um com o Pai de todas as coisas, soberano, da mesma substância do Pai, em glória, poder e majestade, domínio. Mas esvaziou-se de si mesmo, por amor, se fez como um de nós. Ó Senhor, em nome dEle, aquele que sabe o que é padecer, que foi tentado em todas as coisas, é poderoso para nos socorrer. Aquele que viveu uma vida verdadeiramente humana, mas que venceu a morte, ressuscitou dos mortos
foi assunto aos céus, e está assentado à direita de Deus Pai, como homem, a sua humanidade glorificada. Único mediador, sumo sacerdote das nossas almas. Senhor, tem compaixão de nós, perdoa os nossos pecados. Rogamos, Senhor, que Tu queiras nos abençoar por graça e misericórdia. Oh, que o Teu Espírito Santo, que o Senhor deixou como paráclito para estar conosco aqui, nos auxiliar, nos ajudar e operar tudo o que tiver que operar em nossa vida. Nos conceda graça, Ele mesmo tome a nossa vida nas Tuas mãos e nos ilumine o entendimento para compreendermos a Tua palavra e sermos animados por ela. Oh, que Ele manifeste a Sua virtude, o Seu poder no nosso meio e aplique a palavra no nosso coração. Que Ele mesmo nos prepare para nos assentarmos à mesa do Senhor e podemos nos alimentar verdadeiramente, espiritualmente, de Cristo, nosso amado, crucificado. Sua carne, do seu sangue. E todas as graças e bênçãos sejam confirmadas no nosso coração. Saiamos daqui fortalecidos. Tem misericórdia, Senhor, portanto, perdoa os nossos pecados e abençoa-nos por Tua graça, Senhor. Rogamos, imploramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui está novamente o autor de Hebreus, querendo fortalecer a esperança, a fé, o ânimo daqueles irmãos da igreja, para que não olhassem para trás e nem desistissem da sua jornada, do seu caminho na vida cristã, temendo, depois de ter aqui apresentado a vida daqueles patriarcas tão maravilhosos, né, os pais da fé, depois de falar sobre eles, temendo que ficasse de fora alguém ou limitasse os exemplos da maravilhosa fé, ele então diz: que mais direi? Que mais direi? E havia muitos ainda que ele poderia citar, de exemplos de homens que, pela fé, venceram nessa jornada, nessa vida cristã. E é interessante que na lista que ele apresenta aqui, com exceção de Samuel, que foi de fato um profeta, que viveu uma vida extraordinária em termos de fidelidade, de pureza, de santidade. Foi alguém que ao terminar seu ministério, teve coragem de perguntar: se eu fiz alguma coisa, menti, roubei de alguém, quero que falem agora. E ninguém falou nada. Quer dizer, ele de fato foi um homem íntegro. Mas com exceção dele, os outros da lista, todos eram fracos, falhos, como nós. Então é importante essa lista, porque nós nos identificamos muito com cada um desses aqui. Por exemplo, Gideão. Você lembra de Gideão? Gideão foi convocado por Deus para libertar o povo. Essa é uma lista dos juízes, né? Então, ele foi convocado por Deus. Mas Gideão era muito fraco de fé. Ele, então, queria que o Senhor provasse, mostrasse para ele se realmente era mesmo o Senhor, e Alã, e Orvalho, espreme, não sei o que e tal. Por fim, ele então foi. Mas o exército era muito grande, numeroso, o exército do inimigo. E havia temor no seu coração. Ele fez a convocação, e então um grande número apareceu. Só que o Senhor diz para ele: tem muita gente, Gideão.
Eu imagino que o Gideão deve ter dito, Senhor, é muita gente lá também. Espera aí. Não, é muita gente. Vai lá, desce e manda voltar os que estão com medo, que não querem, manda voltar. E aí um número imenso voltou, já que ele estava liberando, voltou um bocado. Aí o Senhor disse, ainda tem muita gente, tem gente demais. Desce lá na água e observa como é que eles vão beber aquela água lá. Então, aqueles que tomarem a água se inclinando e bebendo a água, e aqueles que vão tomar a água como o cão toma água. Aí ele então disse, bom, a grande maioria se caiu na água para beber, e só 300 que lamberam a água como o cão. Já viu como o cão bebe a água assim, com o olho dele fica... No olho dele não está na água não, está assim, ó. Então, certamente, era gente que estava atenta. 300 só. Isso é com esses aí que nós vamos ganhar essa batalha. Então você veja que ele foi provado. Ele já tinha dificuldade na fé, já tinha feito teste de lã e teste de não sei o quê. Agora é testado a crer que Deus iria usar 300 somente. Deve ter sido difícil para... Eita, mais uma vez isso aqui. Deve ter sido difícil para Gideão, por causa exatamente da fraqueza de fé. Mas é por causa exatamente da fraqueza dele de fé, é que Deus vai provando cada vez mais. E quando chega então, que ele se acampa, se preparando para a guerra, certamente ele pergunta, Senhor, qual vai ser a estratégia? O que é que eu vou fazer? Só olha, pega 300 cântaros. 300 cântaros. O que a gente vai fazer com esses cântaros? Não, esses cântaros vocês vão simplesmente pega com a espada de uma mão e os cântaros na outra mão, e vocês vão. Quando chegar lá e você dá a ordem, todo mundo quebra os cântaros. E aí vão, porque vocês vão ganhar. Um negócio pueril, quebrar cântaro, e lá isso é estratégia de guerra, uma guerra séria, um exército numerosíssimo, ferozes inimigos que queriam destruir Israel, e a gente vai quebrar cântaro. Meus irmãos, como somos tolos, não é? E é assim que Deus então nos trata muitas vezes para nos ensinar. Meus irmãos, Deus não precisava de canto, Deus não precisava de nada. É como ele já havia feito faria depois, mais para frente, com Israel. Você deve se lembrar que ele disse, nessa peleja não tereis que pelejar. Então, eles não fizeram nada, simplesmente louvando a Deus, lembra, no tempo de Josafá, mais para frente, e chegaram e encontraram tudo lá morto, né, acabado. Deus fez tudo sozinho, mas agora ele manda usar cântaros. Um exercício de fé. E lá foi Gideão, que precisou, inclusive, de uma outra coisa que fortalecesse a sua fé. Era de noite, então mandou um dos seus lá no arraial do inimigo para ver como é que estava a coisa. E quem foi assistiu uma coisa estranha. Alguém simplesmente teve uma visão de um pão que rodava,
tal, e que vinha, e estava contando para o outro amigo, sonhei de um pão que rodava e tudo, e vinha, isso aí é a espada de Gideão, nós estamos perdidos. Quer dizer, veio, trouxe essa notícia para ele, então Deus ainda confirmou, vai porque é a vitória, pode quebrar os cântaros. E foi assim que ele fez. Foram todos os 300, quebraram os cântaros e acabaram, dizimaram seus inimigos, saíram pavorosos, desesperados, e o Senhor deu a vitória, uma vitória maravilhosa, extraordinária a Gideão. Creu simplesmente no poder de Deus. Ele creu na orientação de Deus, do Espírito Santo, que ele recebeu. Deus o dirigiu, guiou, e deu vitória a Gideão. Então, meus irmãos, nós, fracos que somos na fé, talvez você diga, eu sou muito fraco na fé. Eu não sei se você é mais fraco que Gideão na fé. Porque ele é fraco. Mas o Senhor o abençoou, o Senhor esteve com ele, o Senhor o animou com o seu espírito e deu a vitória a ele de uma forma inusitada, extraordinária, diferente de tudo que já se ouviu. Deus operou, honrou a sua fé, ainda que fraca, e glorificou o seu santo nome. Então, meus irmãos, nós precisamos crer que Deus irá nos assistir. É Ele quem fortalece a nossa fé e nos dará vitória. Depois vem Baraque, outro fraco. Outro fraco porque naquela época dos juízes a situação espiritual era tão ruim que não tinha um homem que tivesse coragem, hombridade de assumir a liderança do povo. Então teve que uma mulher juíza, Débora. Muitas pessoas pensam, olha, está vendo? Débora foi juízo, então as mulheres também podem ser pastoras, pode ser isso, pode ser presbíteras, diaconisas, porque Débora foi. Você tem que ver o contexto. O contexto de juízes é um contexto de fracasso espiritual, de vergonha para os homens, porque eles se omitiram. Era um tempo que cada um fazia o que achava no coração e não cuidavam da lei de Deus. Então, Débora era juíza. Mas ela sabia, se você examinar o livro de Débora, você vai ver que ela sabia perfeitamente que não era a vontade de Deus que ela fosse líder de Israel. Ela não se chamava líder, nem juíza ou qualquer coisa, ela se chamava mãe de Israel. Ela sabia, eu tenho que ser mãe. E ela então começa a chamar os juízes para que venham e assumam o seu lugar. Ela até enaltece, depois no seu cântico, os juízes, aqueles que vêm montados em mulas brancas e tal. Ela exalta os juízes que deveriam assumir a sua responsabilidade. E então Baraque é convocado para liderar o povo numa batalha. Também de uma desigualdade absurda. O exército liderado por Sísera era um enorme exército, um absurdo. E então, Baraque estava com medo. Chegou a dizer assim, Débora, se você não for comigo, eu não vou não. Ora, um homem general, só vou se você for comigo. Isso está registrado nas Escrituras para mostrar exatamente a fraqueza, meus irmãos. Não é? Era um homem em Israel, né? Filho de Abraão, um homem da aliança, cria no Deus de Abraão. Ele devia assumir seu papel, responsabilidade, com coragem, em nome do Senhor. Mas não. Débora disse, tá bom, eu vou, agora você fique sabendo que a honra e a glória dessa vitória que vai acontecer, vai ser de uma mulher, que eu creio, ela não estava se referindo a ela não, estava se referindo a Jael,
que haveria de matar Sísera, o comandante, de uma forma corajosa. Porque no meio da batalha, Deus agiu de uma forma extraordinária e Sísera fugiu. E Sísera escapou, o general inimigo, e chegou lá por umas tendas e encontrou essa senhora jovem chamada Jael. E ela, como vai e tal, acolheu, mas ela também muito fiel e firme, deu tudo o que precisava a ele, leite e tal, e ele cansado da batalha, pegou no sono, dormiu. Ela pegou uma estaca, daquelas que amarrava as tendas, bem fininha, né, com amarretas, e matou na fronte, perfurou, enterrou, e matou Sísera. Mas Baraque foi para a batalha. Deus honrou Baraque e a sua pequena fé. E agiu de forma extraordinária, porque Sísera matou um fugitivo, a batalha já havia sido vencida. Ainda que de pequena fé, Deus honrou Baraque e operou de forma extraordinária um livramento. Então, meus irmãos, aqui está outra prova de que Deus toma a nossa pequena fé e honra e opera de forma gloriosa e extraordinária. É isso que o autor está dizendo. Vocês não podem recuar. Lembrem-se desses exemplos tão extraordinários de homens, ainda que fracos, foram fortalecidos na fé e venceram de forma extraordinária. Ganharam batalhas, libertaram o povo dos seus inimigos. Deus honrou a pequena fé deles e operou de forma extraordinária. O outro exemplo que vem é Sansão. Todos nós ficamos intrigados com Sansão, não é? É uma coisa extraordinária, Sansão. Deus queria libertar seu povo e então operou na vida de Sansão. Ele foi feito um voto por parte dos seus pais. Ele seria nazireu, não iria passar navalha na sua cabeça, nem tomar vinho algum, e ele seria consagrado do Senhor. E aconteceu que o Espírito do Senhor veio sobre ele de uma forma extraordinária. Extraordinária. Ele era o quê? Um camponês. Não tinha arma nenhuma. Foi possuído pelo Espírito Santo de uma forma gloriosa. A história de Sansão é uma história triste, mas ao mesmo tempo é uma história gloriosa. Porque, apesar da sua fraqueza, e ele foi fraco com relação a mulheres, seduzido por elas. No entanto, Deus se utilizou disso tudo para vingar seus inimigos. E Sansão foi ferido nos seus olhos, seu cabelo foi cortado por Dalila, e então ele foi aprisionado. Era motivo de chacota, de humilhação. Eles colocaram-no para trabalhar um trabalho forçado, empurrando a pedra de moinho. Mas foi nesta humilhação que Sansão reconheceu seu pecado. Reconheceu como ele lidou de forma inconsequente, pecaminosa, considerou a bênção de Deus sobre a vida dele. Como ele desprezou a bênção de Deus na vida dele. Eu penso que Sansão está nessa lista para mostrar até que ponto pode alguém chegar desconsiderar as bênçãos de Deus
e viver de forma até mundana, e no final se arrepender e voltar-se para Deus. Eu vejo isso como uma esperança, sabe, irmãos? Quando olho para alguns que estavam bem conosco, que corriam bem, e que, de repente, deixaram de estar conosco, viraram as costas. Nós não sabemos qual é o limite do que a Bíblia chama de apostasia, apostasia total, da qual não se pode reverter, da apostasia que é possível restaurar com um arrependimento, uma operação graciosa do poder de Deus na vida. Que esperança, que graça maravilhosa de Deus nós vemos aqui na vida de Sansão. Então, às vezes você está se lembrando, quem sabe, de alguém aqui na igreja que saiu, ou tem algum parente, filho, filha, que se afastou do Senhor. Você deve orar, não desista, porque Deus pode, por uma obra graciosa dele, avivar a chama da fé que foi apagada lá no coração. É maravilhoso. Este exemplo da palavra de Deus não pode ser desmerecido. E foi ali, naquela condição tão vil, de opróbrio, de derrota, no meio daquela festa, onde os filisteus todos zombavam e festejavam a derrota de Sansão, que ele orou ao Senhor. Ele orou e disse: Senhor, tem compaixão de mim, dá-me mais uma vez a força, para que eu vingue os meus inimigos, os teus inimigos. E foi assim, nessa condição, que ele pediu ao rapaz que o colocasse entre duas colunas. E certamente a providência de Deus, pelo Espírito Santo, o colocou nas colunas principais, entre duas colunas principais. E ali Deus opera algo maravilhoso, a sua fé é restaurada poderosamente. Ele crê no Deus de Israel, e na força do Deus de Israel, do Espírito do Deus de Israel, o Espírito Santo, aquele que tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra, o Deus e o Senhor dos exércitos. Ele então empurra aquelas pilastras e todo aquele anfiteatro vem abaixo, e diz o texto que ele mata ali na sua morte mais filisteus do que matou em toda a sua vida. E certamente foi salvo. Era um homem de Deus, que na sua fraqueza foi restaurado pela graça e misericórdia do Senhor. Então o autor de Hebreus está dizendo, até gente assim o Senhor restaura. Como desistir? Como voltar atrás diante de um Deus tão gracioso e tão misericordioso e maravilhoso? Depois vem Jefité. Todos conhecemos a história de Jefité, um juiz proscrito. Ele era, entre os seus irmãos, aquele que o pai havia tido com uma prostituta. Então, ele foi expulso diante dos seus filhos, ele foi expulso do povo de Deus, ele foi parar numa outra cidade, em outro lugar. Alguém proscrito, alguém persona não grata no meio dos seus. E lá, Deus o abençoou. Interessante, Jefité, com toda essa ingratidão por parte dos seus irmãos, ele não perdeu a fé dos seus pais, ou do seu pai, pelo menos. Ele guardou os preceitos do seu coração e foi fortalecido pelo Senhor na sua fé num lugar distante. E então houve a situação crítica do seu povo, e eles não tinham a quem recorrer, e resolveram chamar Jefté. E então ele veio. E o Senhor o usou de forma extraordinária, operando
que aconteceu com Jefté, meus irmãos? Bom, é uma dúvida que existe no mundo teológico, né? Você sabe da história, quando ele fez um voto. Ele fez um voto a Deus dizendo, olha, se eu ganhar a batalha que eu vou fazer, no meu retorno, a primeira criatura, o primeiro que encontrar, que vier ao meu encontro, que tal, eu vou sacrificar ao Senhor. E então, quando ele volta da batalha vitorioso, ele encontra sua filha, virgem, única filha. Vem dançando, cantando para saudá-lo na sua vitória. Ele, era sua filha. Então a grande dúvida é se, porque ele fez o voto, então a dúvida é, ele matou sua filha ou não matou sua filha? Ele sacrificou ou não sacrificou? Então existe uma discussão aí. Eu pessoalmente acho que ele não sacrificou. Calvino acha que ele sacrificou. Eu penso que não sacrificou. Existe um estudo especial, quem sabe numa oportunidade eu posso fazer, de 6 razões por que ele não sacrificou. Ela perdeu a possibilidade de se casar e de dar a ele posteridade, já que era filha única. Não se casou mais, perdeu a virgindade. Tanto é que ela pediu a ele, então, antes de ser consagrada ao templo para servir lá como virgem, ela pediu que ela fosse com as suas amigas chorar a sua virgindade. Então, o que não teria sentido se ela iria morrer. Mas o que parece mesmo é que ele teve que consagrá-la e dedicá-la ao Senhor, e ela não pôde se casar. Nunca mais, nunca. Mas o que há com Jefté que nós podemos entender aqui? Meus irmãos, às vezes existe uma fé que é defeituosa, vamos dizer assim, não é aperfeiçoada doutrinariamente. São pessoas que têm uma fé simples, rasa, com relação às coisas de Deus. Ele viveu muito tempo fora da instrução, para que a sua fé crescesse e fosse fortalecida no conhecimento da vontade de Deus. Muita gente está dentro da igreja e não cresce espiritualmente. E sua fé é elementar, tão fraca, rasa. Mas Deus é gracioso para honrar esta fé dos seus filhos e operar de forma graciosa, como fez com Jefté. Meus irmãos, o que nós vemos nesse texto é que em todos os crentes que possuem fé, nós vamos encontrar sempre algo repreensível. Algum defeito, algum problema, alguma fraqueza. Contudo, nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu creio firmemente que todos estes que foram assim ajudados e abençoados e fortalecidos na fé, é porque eles criam naquilo que era elementar na fé no Antigo Testamento. No altar do sacrifício, no sangue do Cordeiro, que todos eles sabiam muito bem, apontava para a misericórdia de Deus e a sua disposição em perdoar os seus pecados. O sangue do Cordeiro que haveria de vir, o Cordeiro de Deus, no tempo determinado,
na plenitude dos tempos, o Messias, o Cordeiro de Deus, aquele que era o prometido, o anjo da aliança, o Salvador do mundo. Eles sabiam disso. E então, esses crentes do Antigo Testamento creram e obtiveram vitórias por causa da fé em Cristo. E, meus irmãos, é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Agora que Cristo veio, agora que o Cordeiro chegou, esse tempo glorioso de graça, em que Deus vem e se faz carne, e realiza uma obra extraordinária para nós, na cruz do Calvário, e já derramou o seu sangue, e nos trouxe a redenção, e ressuscitou dos mortos, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O Espírito Santo foi derramado, e nós temos o complemento de tudo o que era esperado. Como vamos desanimar? Como vamos voltar atrás? Se aqueles que não tinham o que nós temos agora, não voltaram atrás, foram abençoados, foram fortalecidos, creram e obtiveram vitórias extraordinárias com a fé que tinham. Muito mais nós agora, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Devemos manter-nos firmes, seguindo, confiando, porque o Senhor já completou a sua obra gloriosa de salvação. Então, meus irmãos, esses textos aqui mostram isso. Veja o verso, diz assim, depois ele fala de Davi, que também teve suas dificuldades. Nós sabemos do pecado gravíssimo que ele cometeu, né? Tão graves os pecados de Davi. No entanto, o Senhor, assim mesmo, esteve com ele, o restaurou, o perdoou e o abençoou, né? E prometeu a ele, da sua família, da sua linhagem, um rei maravilhoso que haveria de vir. E diz assim: estes, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Ele está se referindo a Daniel. Extinguiram a violência do fogo. Ele certamente está lembrando dos 3 amigos de Daniel que venceram o fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Esse verso, especialmente essa expressão, da fraqueza tiraram forças, mostrando como eles eram fracos e tiraram forças. O Espírito Santo concedeu esta graça a eles, de na fraqueza da fé que eles tinham, tirassem a força. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Meus irmãos, aqui esse relato destas vitórias tão gloriosas desses irmãos do Antigo Testamento estão aqui expostas para mostrar que nós agora, crentes do Novo Testamento, com muito mais vantagem, vamos dizer assim, por causa de tudo que Cristo fez, e por causa do Pentecostes, do Espírito Santo que foi derramado de forma gloriosa para habitar conosco, estar conosco e habitar em nós, não temos razão alguma para desanimar. É certo que as provações virão, as batalhas continuam, elas estão aí. E eu penso que às vezes mais fortes até. No entanto, eles venceram. E nós venceremos. Olhando para Jesus. Crendo no nosso amado Salvador. Esperando nele. De todo o coração. Certamente Deus há de nos abençoar. Eu não sei, aqui, certamente há alguém que ainda precisa de uma experiência
mais concreta com o Senhor, de fé. Talvez haja dúvidas no seu coração com relação a Deus, a sua palavra. E, meus irmãos, o Espírito Santo é poderoso para usar a palavra de Deus e operar no seu coração. Apenas creia. Creia nisso. Busque, ore. Clame ao Senhor. Ó Deus, visita-me com tua graça. Aumenta a minha fé. Os discípulos pediram isso a Jesus. Aumenta-nos a fé. Nós podemos pedir isso também. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Tem misericórdia de mim. E Ele ouve. A fé é, de fato, um dom precioso de Deus. É Deus quem dá. E Deus concede a fé, geralmente, de forma ordinária, pelos meios de graça, pela palavra de Deus. Toda vez que você tem contato com as Escrituras, lendo, meditando, ouvindo a pregação, esse é o momento que o Espírito Santo usa a palavra para aumentar a sua fé. Por isso, é muito comprometedor e perigoso se afastar dos meios de graça. Não vir à igreja, não ler as Escrituras, isso é fatal. Você precisa expor sua alma aos meios de graça, porque é através deles que o Espírito Santo aumenta a sua fé, fortalece a sua fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Eu temo porque, de fato, nós estamos chegando num momento em que Jesus diz assim: por se multiplicar o amor de muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E ele disse assim: quando o Filho do Homem voltar, achará porventura fé na terra? Então, quer dizer, Jesus está sinalizando com um tempo em que será muito difícil crer. Muito difícil crer. E eu acho que nós estamos chegando a isso. Principalmente porque estão deixando de lado a palavra de Deus. Mesmo nas igrejas, nós temos visto muito do louvor e tal, e de outras coisas, pouco das Escrituras, pouco da palavra de Deus. E então, vai ser muito sério, a consequência é muito séria. Porque sem a palavra de Deus não haverá fé. Não haverá. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e nós possamos nos apegar a esse livro, amá-lo e meditar nele, e vir à igreja, ouvir a pregação, e nos expor aos meios de graça para que possamos ter a nossa fé fortalecida. Que Deus assim nos abençoe.